Volume 9. Epílogo: A chama da ganância. O Duque Muse tropeçou ao sair. Ele sentiu medo. Ele sentiu o gosto do desespero. Lord Demônio Rimuru. Um rival que Muse não tinha como derrotar. Eu habilmente farei um favor a ele e o deixarei dançar conforme minha partitura. Esse era o plano original de Muse, mas quando ele se lembrou dos eventos que aconteceram, ele mordeu mais do que ele podia mastigar. Muse até se achou risível. Ele pensava que os tinha tocado como violinos, mas acabou descobrindo que não era ele quem tocava. Ele teve vontade de rir alto, mas já havia perdido a força para fazer isso. Agora que penso nisso, aqueles caras estavam piores do que eu. Muse pensou consigo mesmo enquanto pensava nos comerciantes que contratou. Um homem bonito emergiu da sombra do Lorde Demônio Rimuru, anunciando os países, nomes e os registros comerciais desses mercadores, um por um. Essas palavras eram maldições envolvendo o coração de Muse. Quanta pesquisa essas pessoas fizeram! Já que eles não seriam capazes de fazer negócios com o Lorde Demônio, eles foram forçados a voltar para suas nações natais. Mas isso provavelmente estava dentro das previsões do Lorde Demônio. Eles disseram que, como resultado do evento, as nações natais dos mercadores também representavam uma ameaça para eles e que eles estariam pressionando as nações. Certamente o território do Lorde Demônio se expandiria no futuro, ao lado de seus reinos aliados. Isso formaria um enorme círculo econômico. E quanto aos países excluídos, isso significaria que ficariam para trás na competição com outras nações. Como uma nação poderia escolher ignorar um círculo econômico recém-próspero em vez de proteger algum comerciante? Quanto ao motivo pelo qual, tendo visto a prosperidade desta nação durante o festival, Muse sabia que seria apenas natural. Essas pessoas tinham uma bela música e tecnologia inovadora. Deliciosas iguarias raras entre as nações ocidentais também surpreenderam Muse. O reino dos monstros, no meio da merda do nada. Essa foi a impressão de Muse no início, e ele realmente não pensava nada sobre eles antes de sua visita. Mas agora era ele quem estava envergonhado. Tendo experimentado culturas que ele nunca tinha visto antes, seu coração estava batendo em um ritmo alarmante. Romper laços com o Lorde Demônio como aquele foi uma perda devastadora que ele deveria ter tentado prevenir a todo custo. Mesmo assim, Muse confiava muito em sua própria estratégia e engajou o Lorde Demônio da maneira errada. Esses mercadores não têm para onde ir agora, nem eu. Muse suspirou. Seu caminho para mais riqueza e poder havia terminado. Os 5 grandes anciões não eram senhores misericordiosos que toleravam o fracasso. Toda a sua fortuna lhe seria tirada e provavelmente também acabaria morto. Mas, mesmo que fosse esse o caso, agora, a única opção de Muse era relatar como as coisas tinham acontecido. Nesta vasta terra, não importa onde você estivesse, não havia como escapar das garras dos Rosso. Eles realmente falharam, vovô. Sim, Mariabel, eu deveria ter enviado você para lidar com o assunto desde o início. É tudo porque eu senti que seria uma vergonha destruir este reino depois de ouvir todos os relatos dele. Isso é natural. Eu ouvi e experimentei tudo sozinho. Na verdade, era uma cultura muito familiar da qual me lembrei, mas é exatamente por isso que devemos destruí-los antes que o resto do mundo descubra. Mariabel deu a entender que o pedido de Grumble era muito mole. Ele também se sentia assim. É por isso que Grumble Rosso, o chefe dos 5 grandes anciãos e da família Rosso, concordou com Mariabel de má vontade. O reino dos monstros tinha enviado convites para nobres e membros da realeza, em todo o mundo, para participar do festival de fundação. Foi Grumble que não ouviu o conselho de Mariabel e decidiu ver as coisas por si mesmo. Se ele pudesse fazer um favor ao Lorde Demônio Rimuru, eles poderiam usar isso em sua vantagem para convidá-los a se juntar ao conselho, ou assim ele pensava. Os peões à sua disposição foram drasticamente reduzidos. Grumble havia sofrido grandes perdas antes do festival. É por isso que ele não pediu a Mariabel para lidar com o assunto e,
Em vez disso, enviou seus próprios lacaios para testar os motivos dos inimigos. E o resultado foi a derrota vergonhosa do Duque Muse. Com Mariábel, os Rosso eram invencíveis. Essa foi uma ideia na qual Grumble acreditou profundamente. Era também por isso que ele estava hesitante em deixar Mariábel, a garota de aparência infantil na frente dele, cuidar do assunto. Vovô, você deveria me deixar ir afinal. Já chegamos a este ponto. Não se preocupe tanto. Eu sou Mariábel. Eu sou ganância. Eu desejo tudo e vou levar tudo. Este mundo pertence aos Rosso. Muito bem. Eu concederei a você autoridade total sobre o assunto. Ao terminar, Grumble deu um tapinha gentil na cabeça de Mariábel. Então, Mariábel da Ganância estava em movimento. A Federação Tempest iria então receber uma carta do Conselho das Nações Ocidentais, mas isso seria um mês depois.